ouvi um vídeo aqui do pastor pedindo oração para todos os pastores que está sendo ameaçado e coisa e tal. Eu costumo dizer assim, pastor, que nós que somos crente batizado, eu sempre falo assim que crente não foi para se meter em política nem apoiando um e nem o outro. Por quê? Porque o Deus levantou o homem de Deus, o homem batizado, para orar pela nação. Mas a gente está vendo muitos pastores envolvendo profundamente em política. Então, isso aí, pastor, não é questão de nada. A gente já sabia que poderia acontecer isso. Por quê? Porque Deus ia permitir. Porque Deus não permite um homem de Deus estar se metendo em política. A gente sabe que a política no Brasil, indiferente de Jair Bolsonaro, diferente de Fernando Henrique, passou, Lula, outros, a gente sabe que a política ela é um trapo de imundícia, isso aí a gente sabe. Então, não precisa ser muito sábio para saber que isso poderia acontecer, porque os pastores estão apoiando a política como se fosse assim, um presidente fosse o próprio Deus. Sabe, o pior erro da igreja, né? Porque a igreja somos nós, dos templos, apoiar a política. Nós não pode apoiar igual está apoiando o Jair Bolsonaro em ninguém. Os crentes eram para estar orando, mas está leso, está fora da política. O problema é que todas as coisas começam a acontecer, porque a gente começa a envolver com a política, e crente não nasceu para isso, para envolver com política. Pegar um presidente e dizer nós vamos apoiar esse porque esse é melhor. Não, senhor, nós temos que orar para Deus colocar o melhor. E se o cara não for bom e judiar dos pequenos, igual essa reforma da Previdência que foi feita, tá? Que judiou dos pequenos, que o cara não consegue aposentar. Aí tá, toda a igreja começa a apoiar um lado, um exemplo Jair Bolsonaro. Só que o salário é R$ 1.215. Então quer dizer que crentes, pastores, né, não é para se meter em política. Não é para se meter em política. Então tudo isso que vem acontecendo e pode acontecer é pela desobediência dos pastores. O pastor é para orar. O pastor é para estar na palavra. Nós crentes, pastores, o homem de Deus, pessoas batizadas, era para orar e o país está em paz há muito tempo. Mas quando você se vê pastor se metendo em política, a cagada está feita. E não está feita por causa do Bolsonaro, por causa desse povo, não. Porque esse povo não tem conhecimento, esse povo não são crentes. O Bolsonaro está falando que é crente agora porque a igreja é a maior área social. Então ele passou dizendo que é crente para poder garantir essa área social para ele ser eleito. E os pastores tudo se metendo em política. Então, obviamente que Deus permitirá mesmo. Deus tem que permitir mesmo, sabe por quê? Porque pastor não foi feito para se meter em política. Você pode até apoiar e orar, mas se meter igual está se metendo em política, os pastores estão errados. Eu sou o mais pequeno dos profetas, sou crente também, tá? Eu creio assim que Deus é bom, mas os pastores não podem estar aceitando esse povo em púlpito. Pastor não pode estar pregando, levando presidente dentro da igreja, fazendo graça igual tá? Então, se acontecer essas coisas aí, pastor, isso aí para nós não é novidade. Nós sabemos que Deus ele age. Ué, se o senhor está se metendo em política, não estou falando senhor, estou falando geral. Se os pastores estão se metendo em política, está até abandonando os templos, dispensando muitas pessoas pobrezinhas de mão vazia para se meter em política, para ganhar moral com o presidente. O senhor esperava o quê? É a mesma coisa de você ter um templo e falar assim, nós vamos desmanchar seu templo. O templo pertence a Deus, que é desmanchar que desmancha. Só que os pastores estão se metendo muito em política, tá? E quero falar mais, a culpa não é do Bolsonaro, porque ele não é crente, a culpa é dos pastores que apoiam ele. Tudo que acontecer em cima dos pastores, em cima de uma pessoa crente, a culpa não é dos ímpios, a culpa é dos próprios
pessoas que são crentes, porque se mete aonde não deve ser chamado. Põe o nariz onde não deve se meter. A política é feita para isso. Vocês sabem que a política sempre foi desse jeito. Faz 30 anos que vocês votam, vocês conhecem. Aí fica assim, nós temos que apoiar Jair Bolsonaro. Por quê? Porque vocês estão fazendo ele tipo um Deus também? Ora e pede para Deus pôr o melhor. E se o cara judiar da gente, pede para Deus levar junto dele. É isso, eu sempre falo isso. Mas pastor não é para se meter em política. Tudo que acontecer, a culpa não é dos ímpios, a culpa é dos pastores, porque o cego é aquele que não quer enxergar. Há um demônio, 2 Coríntios 4,4, que veio para cegar o entendimento dos incrédulos. A maioria dos pastores está com entendimento cego. Não é para se meter em política. Vamos estar orando em nome de Jesus, Deus vai dar um basta. Eu creio assim. Mas o pastor tem que parar de se meter em política. A política não foi feita para pastor. O pastor foi feito para pregar a palavra de Deus. Passarão céu e terra, mas minha palavra não passa. Então, pastor é para honrar o nome de Deus. Não é para fazer parte de política. Amém? Estamos orando e se Deus quiser vai dar tudo certo. Deus vai pôr o melhor lá. Só se for para judiar da gente, Deus vai tirar também. Eu profetizo em nome de Jesus. Vamos estar orando, tudo vai dar certo.